Olá, sejam bem-vindos ao 31º episódio do Quartas Excepcionais. Oi, Dulce, tudo bom? Olá, Ives, estamos aqui mais uma vez, em mais um episódio do Quartas. Bem, dessa vez eu posso dizer que estou muito feliz de estar aqui. Não pude comparecer no nosso último episódio, o que lamentei profundamente, porque sei que Dulce e o professor Osmar deram um show sobre um tema que eu adoro. Mas já prometemos que em alguma outra oportunidade eu vou ter a oportunidade de poder conversar com o professor Osmar sobre o 1034. Mas, enfim, Dulce, vamos ao que interessa. Pessoal, nesse 31º episódio, a gente resolveu fazer algo semelhante ao que fizemos no 29º episódio, que tivemos também a honra e o prazer de compartilhar com o professor Roberto. Naquele episódio, para quem ainda não assistiu, nós trouxemos um problema. E, enfim, esse problema foi brilhantemente resolvido pelo nosso convidado. Hoje vamos trazer um outro problema e ele será resolvido por mim e por Dulce. Vou explicar, Dulce, qual é o nosso problema de hoje. Bem, o nosso problema de hoje é o seguinte: existe uma jurisprudência reiterada no STJ pelo descabimento de recurso especial interposto contra a decisão colegiada de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática. Exemplo, foi interposta uma apelação e o relator, enfim, nas suas faculdades de poder julgar monocraticamente um recurso dentro das hipóteses previstas ali no 932, julgou monocraticamente a apelação. A parte sucumbente embarga. O relator, ao invés de decidir monocraticamente os embargos, já que os embargos sempre devem ser decididos pelo mesmo juízo que prolatou a decisão embargada, e já tivemos a oportunidade de falar sobre isso em outros episódios, o relator, ao invés de decidir sozinho os embargos, ele leva para o colegiado os embargos sem converter em agravo interno. Deste acórdão dos embargos, o STJ diz que não cabe recurso especial, porque não teria havido a colegialização da forma devida. Então, esse é o nosso problema. O que fazer se você, advogado, se deparar com essa situação? E aí eu vou passar a bola agora para a Dulce, porque ela vai trazer a solução para o nosso problema. Perfeito, Ives, muito bem colocado aí. Eu quero falar para vocês que eu já vi essa situação acontecer na admissibilidade dos recursos excepcionais, no primeiro juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, inclusive com a aplicação dessa jurisprudência do STJ, no sentido pelo não cabimento de recurso especial, porque não houve exaurimento de instância. E aí, Ive, pensando nesse problema, realmente há vários julgados no STJ nesse sentido. O que é que a gente vislumbra aqui como uma possível solução? Imagina que o relator julga a sua apelação de forma monocrática, como você bem falou, e aí a parte opõe embargo de declaração, esses embargos de declaração, eles são colegializados. Nesse momento, seria possível que o relator tivesse convertido esse embargo de declaração em agravo interno, em observância ao disposto no artigo 1024, parágrafo 3º, do CPC. Então, você tem lá uma apelação julgada monocrática, interpõe embargo de declaração, ele é colegializado. Você sabe que, se você interpor recurso especial dessa decisão, é possível que você esbarre com essa jurisprudência do STJ. Então, a minha primeira sugestão, Ive, seria que você pudesse opor embargos de declaração dessa decisão do colegiado, no sentido de que seria preciso ter havido a conversão dos embargos de declaração em agravo interno. Eu até compreendo um pouco esse entendimento do STJ, porque, veja bem, possa ser que a apelação decida vários capítulos, várias questões, e nos embargos de declaração só tenham sido devolvido uma parte da questão. Então, de fato, é possível que nesse embargo de declaração a gente não tenha todo o conteúdo da apelação analisado, mas seria possível também que tivesse convertido esse embargo de declaração em agravo interno. Então, a primeira sugestão para a gente não esbarrar nessa jurisprudência do STJ seria forçar realmente que o tribunal faça essa conversão do embargo de declaração em agravo interno. Não sei o que é que você acha dessa saída. Dulce, antes de eu dar minha opinião,
Eu vou só te fazer mais uma pergunta em cima dessa solução. A Certo. ideia, então, seria opor embargos de declaração para pré-questionar o 1024, parágrafo 3º. Aí esses embargos seriam decididos pelo colegiado que já tinha dado a primeira decisão. E aí, Isso. ou eles fazem a conversão e julgam tudo de forma colegiada. Se os embargos forem rejeitados, a matéria do seu recurso especial seria esse artigo. No caso, isso, seria esse artigo, porque não houve essa conversão, né? Seria uma solução para você, porque ficaria estranho, Índio, você ter que entrar um agravo interno de uma decisão colegiada, porque a apelação foi julgada de forma monocrática. Depois você tem uma decisão colegiada. Então, para você mesmo forçar essa conversão, seria um pouco estranho. Seria possível que o tribunal até entendesse pelo não cabimento desse agravo interno, por conta que nós já temos uma decisão colegiada. Então, seria nesse sentido que você falou. Seria para a gente forçar, para questionar essa matéria dessa não conversão. Agora, tem que atentar às matérias que foram levadas nesse embargo de declaração, para ver se elas correspondem a tudo que ficou decidido no recurso de apelação de forma monocrática, né? Então, vamos lá, pessoal, para resolver o nosso problema. Dessa decisão colegiada de embargos de declaração de decisão unipessoal, por favor, não interponha o agravo interno. Perfeito. Porque não cabe agravo interno de decisão colegiada. A solução é a oposição de embargos de declaração para alertar a turma sobre a não conversão dos embargos de declaração em agravo interno, porque a norma, essa norma, 1024, parágrafo 3º, permite, inclusive, a possibilidade do embargante, agora agravante, aditar as razões do recurso. Perfeito. Então, e aí sim poder levar todas as matérias para julgamento colegiado. Se os seus embargos de declaração forem rejeitados e a sua situação continuar a mesma, o seu recurso especial tem que ter como objeto esta norma, e não as normas que poderiam vir a ser objeto de um recurso especial, de uma decisão colegiada que tivesse julgado, enfim, todas as matérias. Então, o recurso especial tem que tratar desta norma, para que o STJ, dando provimento a esta norma, devolva o processo para o tribunal e seja feita a conversão dos embargos em agravo para somente depois disso caber, eventualmente, pelo sucumbente, um novo recurso especial. É isso, Dulce? Ive, eu achei muito interessante você fazer essas considerações aí, porque eu fico pensando, talvez no momento de interposição desse recurso especial, a parte pudesse alegar a violação ao 1024, parágrafo 3º, talvez fosse possível, porque eu acho que na medida que ela conseguiu que o chegasse ao Tribunal Superior, porque vai ter tido o exaurimento de instância, né? Eu acho que talvez fosse possível ela também alegar as matérias que seriam supostamente violadas nesse recurso de apelação. Não sei se que foram analisadas nos embargos de declaração para evitar que o Tribunal Superior tenha que devolver o processo. É aquela mesma coisa que acontece nos embargos de declaração, quando há uma omissão, a necessidade de devolver. Será que não seria possível, na interposição desse recurso especial, já apontar a violação 1024, parágrafo 3º, e, ao mesmo tempo, as questões que ele pretende que o STJ analise? O que é que você acha disso? Dulce, eu acho até que seria possível, mas eu acho que essa segunda parte esbarraria no entendimento que o STJ já tem hoje. Então, é como se você pense se você fizesse esse mesmo recurso e não alegasse a violação ao 1024, parágrafo 3º. Vai ser aplicada a jurisprudência, tema da nossa questão de hoje, de dizer que não houve colegialização. Então, assim, eu não vejo prejuízo na alegação, até porque eu ainda tenho um outro fundamento aqui na minha manga que eu queria dividir com você, mas eu acho que diante do cenário de uma jurisprudência de certa forma consolidada no STJ nesse sentido, é possível que essa parte do recurso não seja conhecida. Entendi. Mas, diga. Tá. Eu acredito, Ive, que na admissibilidade do recurso excepcional, nesse caso, eu acho que apontando uma violação ao 1024, parágrafo 3º, dá para não cair nessa jurisprudência, porque será apontada realmente a violação ao 1024, parágrafo 3º. Então, assim, isso será importante. Mas talvez a parte possa
além disso, pontuar as demais questões. O que a bunda não vicia, né? Já dizem. Exatamente. Dulce, eu queria trazer um contraponto. Assim, eu como advogada, não arriscaria o direito do meu cliente e provavelmente tomaria essa decisão, faria essa solução que você trouxe. No entanto, eu queria fazer uma ponderação crítica a esse entendimento do STJ, porque a Constituição diz que cabe recurso especial, extraordinário, da decisão de única ou última instância, que julgar a causa. Quando os embargos de declaração são opostos e o juiz, o desembargador relator, leva isso para o colegiado, e aí, sobretudo, no caso de embargos que não falem especificamente, os embargos exceção, que falem de verdade sobre uma omissão, mas embargos que já contemplem matérias aptas a serem pré-questionadas para o futuro RESP, eu vejo que essa colegialização, no final das contas, ela faz, às vezes, sim, da conversão dos embargos em agravo. Até porque esse 1024, parágrafo 3º, ele é a consolidação de uma jurisprudência já inaugurada pelo STJ, que muito fazia de levar em mesa embargos de declaração para ser julgados como agravo interno. Então, assim, no final das contas, a gente vai ter uma decisão colegiada de última instância. Então, reputo satisfeitos, ou seja, não havendo nenhuma omissão sobre as matérias que vão ser levadas no recurso especial, nesse julgamento colegiado, eu não vejo por que não admitir o recurso especial. Então, assim, vamos supor que a matéria a apelação tenha sido julgada monocraticamente por acolhimento de prescrição, alegada em contrarrazões. Exemplo, a parte sucumbente vai embargar, dizendo, olha, faltou ver que, na verdade, o prazo não começou na data X, começou na data Y. Isso é levado para o colegiado, esses embargos. O colegiado vai se manifestar sobre a existência de prescrição. Mantida a prescrição reconhecida monocraticamente, essa matéria já está apta para subir. Então, assim, vai ter havido um julgamento colegiado de última instância. Então, assim, eu entendo que, obviamente, peculiaridades do caso concreto, como a hipótese que você trouxe, de embargos que não contemplem toda a matéria, que poderia ser objeto de um recurso especial ou extraordinário, eu acho que precisa ser estudado pontualmente. Mas, por exemplo, neste caso que eu trago, que a matéria dos embargos é justamente a matéria que seria objeto de um futuro RESP, quando esses embargos são colegializados, o que se alcança aqui na prática é a mesma coisa do que almeja o 1024, parágrafo 3º. Então, assim, eu entendo que não receber o RESP, nesse caso, com o fundamento de que não teria havido colegialização da decisão, para mim, é um exercício de jurisprudência defensiva. Então, assim, eu vejo, na maioria dos acórdãos que nós lemos, eu reputo que foi um exercício de jurisprudência defensiva do STJ, sem prejuízo de, num caso prático, eu adotar a opção mais conservadora, que foi a solução que você trouxe. Mas acho que eu não poderia deixar de pontuar que esse entendimento do STJ ele assim, desnecessário, ele exacerba o formalismo. Então, eu acho que já é jurisprudência defensiva mesmo. O que você acha? Iri, para não perder o hábito de divergir um pouco aqui, deixa eu fazer algumas considerações. Primeiro, eu acho interessante pontuar que quando a gente aplica essa jurisprudência do STJ, né, é com fundamento também na aplicação por analogia da súmula 281 do STF, é inadmissível recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. E uma questão, e também que eu queria compartilhar com vocês, é o seguinte, é que eu entendo, o que eu acho bom desse entendimento do STJ e dessa reflexão que a gente pode fazer aqui,
é a gente compreender qual é a função dos embargos de declaração e qual é a função do agravo interno, né? Porque, em regra, só deveria ter sido devolvido nesse embargo de declaração as questões que realmente tivesse algum vício, um dos vícios elencados no 1022. Então, é muito natural, é muito provável que esse embargo de declaração não devolva tudo. Então, faz sentido, realmente, esse entendimento do STJ, no sentido de que os embargos de declaração não têm essa função. Na verdade, ele seria só para os juízes. Então, eu acho tudo que leva a gente a refletir um pouco sobre assim, o que é para ser feito naquele recurso, eu acho bem interessante. Então, mais uma vez, nesse ponto, eu gosto dessa jurisprudência do STJ. Compreendo que eu acho que o caminho que a gente encontrou aqui, com certeza, pela minha experiência, no tocante a vencer a admissibilidade, eu acho que se a gente aponta violação ao 1024, parágrafo 3º, há uma chance muito grande de se obter isso. Mas eu acho que... Pode falar, Ive. Então, eu acho que sim, que a gente consegue uma solução para o problema que é esse entendimento do STJ. Mas veja que é uma solução que vai tornar o caminho do jurisdicionado mais penoso, e que, no final das contas, essa é uma jurisprudência que, com todas as venhas ao que entende o STJ, e com todo respeito à sua opinião, eu acho que é um dificultador, assim. Eu acho que análises pontuais são válidas, porque tem casos que sim, como você muito bem explicou, os embargos não serão suficientes para abarcar a matéria do recurso, e aí, nesse caso, o que penso eu? Enfim, abstraindo qual seria a solução prática para evitar o nosso problema. Tentando pensar aqui, abstraindo esse entendimento do STJ. Acho que valeria a oposição de novos embargos para colegializar o resto da matéria. E aí, sim, da decisão desses novos embargos, você teria, pelo efeito substitutivo que os recursos provocam nas decisões seguintes, você teria uma decisão final que abarcasse toda a matéria a ser levada no recurso especial. Então, exatamente. Eu acho que seria uma solução boa. Ive, quando eu falei essa questão dos embargos de declaração e da função dos embargos de declaração, porque a gente já está tão acostumado a pensar nos embargos de declaração como esse recurso mais amplo, a não pensar nele de forma restrita, que para a gente, olha, por que não colegiou? Óbvio que não colegiou tudo, porque só a parte que foi devolvido colegiou. Então, eu acho que é muito, muito importante insistir nesse pensamento dessa função dos embargos de declaração, mas realmente, utilizando eu acho que arriscar não opor novos embargos de declaração é um risco muito grande. E também é estranho interpor agravo interno imediatamente de decisão que já é colegiada. É possível, eu até já tinha pensado nesse caminho de interpor agravo interno da decisão dos embargos, mas talvez aí alertando ao tribunal, olha, tribunal, eu estou querendo, na verdade, aqui, essa conversão, mas eu acho que a solução que a gente viu aqui hoje, dessa de opor novos embargos de declaração para garantir 1024, é melhor, é mais segura, tecnicamente está mais correta. Sim, sim. Corremos menos riscos. Não, acho até, Dulce, que seria mais do que estranho fazer o agravo interno, né? Cairia na contramão, né? Chocaria com o próprio 1021, que diz que da decisão monocrática cabe agravo interno. Então, assim, embarguem novamente, pré-questionem o 1024, parágrafo 3º, não agravem interno, e vamos usar essa solução para escapar desse entendimento do STJ. Isso aí, Ive, hoje nosso quarto ficou menor, mas só para fechar aqui, eu queria passar para você e para o pessoal também, já aconteceu uma situação eu não sei se nós já tratamos isso em outro quarto excepcionais, mas como é rapidinho, eu passo aqui para a gente, em retratação, o processo volta para uma retratação, e aí o relator julga de forma monocrática. Aí eu já vi o RESP não subir por conta que essa decisão da retratação não estava colegiada. Então, é muito importante tomar muito cuidado, já que a gente está falando de exaurimento de instância também, e se tem uma decisão monocrática, tentar, de alguma forma, colegiar essa decisão para não cair na súmula 281.
Dulce, a gente tratou disso no episódio 24, quando a gente falou sobre o juízo de retratação, exatamente com esse alerta. Essa Fica a alerta do dica aí exaurimento para dos vocês tanques. assistirem nosso episódio 24. Hoje a gente trouxe a solução de mais um problema para vocês, a gente quer saber o que vocês acham. Sigam a nossa página no Instagram, @quartasexcepcionais, se inscrevam no nosso canal no YouTube, Quartas Excepcionais, deixem os seus comentários, a opinião de vocês e sugestões de novos temas. Até o próximo Quartas Excepcionais, aguardamos as sugestões de vocês. Até o próximo episódio do Quartas, pessoal!